meus irmãos, então continuamos nós aqui com o nosso curso de teologia nível básico. Temos 3 cursos, básico, intermediário e bacharelado livre. Esses 3 somados dá direito a você, se tiver 2º grau, a requerer a sua matrícula no curso superior, mediante vestibular online, e depois você poderá fazer esse curso superior em menos tempo, através do exame de proficiência amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? 9394/96. Então, você tem que fazer os 3 cursos livres, 2º grau, para requerer matérias dessa carga horária aqui desse curso para o outro curso superior do MEC. Falamos de Lajinha, professor Ilmar, aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechit, desde 92 ensinando teologia na região. Somos professores do Colégio Estadual também do Estado de Minas Gerais, matérias de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, várias matérias. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Berechit, Seminário Berechit, Seminário Tabernáculo, Faculdade, com professores todos com nível superior do MEC, nossos professores aqui. Nós estamos estudando a Bíblia juntos, né? Cada dia estudando um pouco mais. A matéria desse livro é o livro 1. São 6 livros com 6 matérias. Estamos falando de hermenêutica bíblica. Na última aula, nós falamos sobre a introdução da análise histórico, cultural e contextual, mostrando quais são os passos, os 6 passos importantes para nós termos uma perfeita compreensão e da aplicação do texto bíblico. Hoje vamos entrar praticamente no cerne, né? Na parte principal da análise histórica, cultural e contextual. Então, essa é a aula número 9. Então, para nós fazermos isso aí, nós temos que pensar em 3 coisas interessantes e importantes para determinarmos essa análise histórica, cultural e contextual. A primeira delas é 3 perguntas. Primeira pergunta, qual o ambiente histórico geral no que o escritor fala? Então, ambiente é a primeira coisa a saber. Contexto, a segunda com propósito. Contexto não, propósito. Que propósito tinha o autor? Qual a finalidade do livro? E a terceira coisa, o contexto. Imediato, né? O próximo e o mais longínquo, que está em torno. Então, 3 coisas para nós levantarmos aqui na análise histórico, cultural e contextual. O ambiente é onde se passa o que está acontecendo, onde o livro está sendo colocado, o propósito e o contexto. Então, começando, vamos lá. 3 perguntas para você saber a primeira parte, que é sobre o ambiente, né? Qual situação histórica geral com a qual se defronta o autor e os seus leitores? Quais eram as situações políticas, econômicas, sociais? Quais eram as principais ameaças e preocupações? Essa é a primeira parte para você entender o ambiente onde está acontecendo a narrativa. Segunda pergunta, quais os costumes cujo conhecimento esclarecerá o significado de determinadas ações? Por exemplo, capítulo 7 de Marcos, quando Jesus censura os fariseus pelo uso da corbã. O que era corbã? Se você não entender o que é corbã, você não vai conseguir entender a ideia do autor e o que Jesus está se referindo, né? Que é a prática da pessoa deixar o dinheiro todinho para o tesouro do templo, em prejuízo da família dele. Aí quebra o mandamento de honrar pai e mãe e vai atender o templo. A parábola das 10 virgens também, tem que conhecer, né, os costumes daquilo, né? Que a pessoa tinha que ter preparação. Você vai encontrar com noivo, você não sabe que horário vem, só leva uma botija e não leva reserva. Então são detalhes importantes. Quando na noite de Páscoa manda o discípulo preparar o lugar, ele diz, procurai um homem com um cântaro, porque não era usual nem costumeiro o homem carregar cântaro. Isso era serviço de mulher. Então o único que tinha um cântaro era aquele homem que Deus colocou ali para isso. Terceira pergunta, qual é o nível de comprometimento espiritual da audiência? O povo que está recebendo aquilo, como é que eles estão espiritualmente, né? Muitos livros da Bíblia foram escritos em épocas em que o nível de compromisso dos crentes era muito baixo. Muita idolatria, muita carnalidade, né? Muita tentação, muita apostasia. Então essas coisas são muito importantes para você entender isso aí. O segundo ponto falando primeiro que é sobre o ambiente. Agora o segundo é propósito do livro e finalidade e o autor, né? O propósito do autor e do livro. Então os propósitos são quem foi o autor, não é isso? Para quem ele estava escrevendo? Qual a finalidade dele?
Geralmente é possível descobrir o autor e seus destinatários por vias dos dados internos. O texto mesmo, né? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, para os irmãos que estão em Colossos, para os irmãos em Filipos, para os irmãos na Galácia. Então, nesses casos, a prova já está inclusa. Mas o caso de Hebreus, que é um caso clássico, que se não tem uma definição, né? Não se fala. O próprio nome Hebreus foi um levantamento que foi dado de acordo com os capítulos. Pesquisaram aqueles capítulos, aqueles 13, e descobriram que é quase tudo falando de judeus e de hebreus, e a carta ficou aos hebreus. Eu, particularmente, já mostrei aqui em aulas passadas, creio que foi Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus, né? Porque muitas coisas são parecidas com as outras suas cartas. Então, primeiro preciso declarar, entender isso, qual a finalidade, para quem escreve, qual o motivo, né? E quem é o autor. Desculpa. A igreja primitiva tinha reconhecido sua divina inspiração. O livro, no caso do livro de Hebreus, mesmo tendo autor, já tinha a inspiração, né? Mas a maioria do livro tem Marcos, Lucas fala que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Romanos é Paulo, as epístolas paulinas. As epístolas gerais está lá, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, servo do Senhor, conservo, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus. Então é muito fácil de entender. E a terceira coisa nisso aí é a finalidade, né? Qual a finalidade? Então, a finalidade não é a terceira ainda, é a segunda, dentro dos propósitos, né? Propósito do autor, finalidade. Em primeiro lugar, observar a declaração explícita do autor ou a repetição de certas frases. Então, para saber a finalidade, o próprio autor explica categoricamente, ou então tem uma alusão àquilo que ele quer falar. Por exemplo, Lucas e Atos, ele diz que o propósito é apresentar a narração coordenada do começo da era cristã. João, no capítulo final do Evangelho de João, diz que o propósito era fazer um registro do ministério de Jesus para que os homens crescessem. A primeira carta de Pedro ele fala categoricamente que a exortação é que os crentes permanecessem firmes em meio à perseguição. Então, 10 vezes se repete em Gênesis, 10 vezes encontramos a frase, são essas gerações de fulano. Então, o livro de Gênesis trata praticamente das origens da raça humana, das primeiras histórias do homem. Em segundo lugar, para saber a finalidade, é procurar a parte parenética do seu escrito. Quer dizer, o que está, se é advertência, se é exortação, e aí você vai descobrir. Por isso, pouca dúvida existe que o objetivo do autor era persuadir os crentes judeus que passavam por perseguições. Isso é referente à carta de Hebreus. Porque dentro dela, no cerne dela, no seio da carta, você vai encontrar isso aí, que está falando de exortação. E a terceira pergunta para descobrir a finalidade, dentro desse ponto da finalidade, quem é o autor, é observar os pontos omitidos ou os problemas enfocados. Por exemplo, 1ª e 2ª Crônicas não nos dá uma história completa dos acontecimentos nacionais durante o reinado de Salomão e a divisão do reino. Não detalha muito aquilo ali, né? Aí você vai achar mais em 2ª e 1ª Reis. Ele seleciona, o cronista seleciona fatos que mostram que Israel só pode resistir enquanto permanecer fiel aos mandamentos de Deus e à sua aliança. É mais seletiva as cartas, as crônicas de 1ª e 2ª Crônicas são mais seletivas do que a história de 1ª e 2ª Reis, que tem um pouquinho em 1ª e 2ª Samuel. Então é isso aí. Agora o terceiro item que é o contexto. Contexto imediato e imediato, o próximo e o longe, né? Então, um texto fora do contexto gera um pretexto. É uma das máximas que nós temos aqui na hermenêutica. Primeira coisa é saber quais os principais blocos de material, de que forma e se encaixam no todo. Então, você tem que ter um esboço, né? Você faz um esboço, todos os livros, quando começa, qualquer bíblia de estudo dessa tem um esboço, quer dizer, um resumo do assunto tratado. Segunda parte, como a passagem que estamos considerando contribui para a corrente de argumentação do autor. Qual a ligação de uma coisa na outra, né? De modo geral, uma ligação lógica e teológica das passagens. Ele vai conectando uma coisa com a outra, não é isso? E a terceira é qual a perspectiva do autor, que ele tem em mente. Os autores escrevem como se estivessem olhando com os olhos para Deus, recebendo a direção de Deus, especialmente em determinados tipos de assuntos. Porta-voz de Deus, não é isso? Então, é preciso entender que tem dois pontos de vista. Outra quarta pergunta ainda. Não, mas ainda nessa terceira pergunta, a perspectiva tem duas perspectivas principais, que é a numenológica, que é a perspectiva do céu divino superior, e a fenomenológica, que é a perspectiva humana. Então, a perspectiva divina é essa que fala, pereceu toda a carne, essa questão do dilúvio.
pereceu toda a carne, cobriram todos os altos montes, não é isso? Essa perspectiva daí. É numenológica, de númenon, quer dizer, objeto conhecido sem a ajuda dos sentidos, é uma coisa superior, né? Realidade superior. E já o ponto de vista fenomenológico, conheceu, eu colocaria, todos os montes que eu observei, todos os animais que eu observei, morreram. Essa seria uma perspectiva do autor, né? Seria fenomenológica. Mas ele aqui narra que foi todos os montes que descobriu, 15 corvos acima de todos os montes. Todos os animais morreram. Então é uma atitude de uma revelação divina. Moisés coletou isso dos céus para escrever isso aqui, né? Quarta pergunta do contexto é: a passagem declarando verdade descritiva ou prescritiva? Existem dois tipos de verdade. Uma que descreve e uma que prescreve. Uma que faz uma narrativa e uma que dá uma ordem, não é isso? Então essas passagens são muito importantes. Quando a Bíblia descreve uma ação de Deus com respeito a seres humanos na passagem narrativa, não se deve supor que esse seja o modo como ele sempre opera na vida dos crentes em todos os pontos da história, né? As passagens prescritivas da Escritura são tidas como articuladoras de princípios normativos. As epístolas são atitudes prescritivas, está passando a prescrição, uma determinação. Mas de quando em quando elas contêm casos de prescrições individuais em vez de universais, uma orientação específica. Tu, Timóteo, toma um pouco de vinho, que é bom para o teu estômago. É perspectiva para Timóteo, não é para nós, todo mundo aqui, fazer isso, né? Quinta coisa é o núcleo e o detalhe. É preciso entender bem qual que é o núcleo do texto e qual que é o detalhe do texto, né? Se confundir, isso vai dar problema, vai aparecer muita heresia, não é isso? Por exemplo, o caso da videira, né? Alegoria de Cristo com a videira. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se você trocar este lugar aí, Cristo é a videira, e as videiras são parte da ordem criada. Aí segue que Cristo também é parte da ordem criada. Então você começa a fazer confusão. É preciso colocar o toque frasal, né? O ponto central é esse aqui. Então, para toda palavra é inspirada. Ela é útil para corrigir, para redarguir, para ensinar. Mas o núcleo é a palavra. E os acessórios são o que ela faz. Os objetivos dela, lá em Hebreus. Então, muitas doutrinas, muitas heresias surgiram disso aqui. Mistura o ponto nuclear, o ponto central, trocando ele por pontos acessórios, incidentais, anexos. E aí bagunça a coisa toda, né? Finalmente, a última coisa para se trabalhar o contexto é a quem se destina a passagem, né? Nós temos vários tipos de receptores no texto bíblico. Tem os gentios, tem os judeus, tem os crentes do Velho Testamento, os crentes do Novo Testamento. Então, se a gente misturar isso aí, pode trazer diversas contendas e divergências, né? Então, por exemplo, você pega aqui, vamos contar uma historinha aqui. A moça que estava querendo ouvir a vontade de Deus. Ela abriu a Bíblia e saiu o seguinte texto: então Judas retirou-se e foi enforcar. Aí, logo em seguida, ela abriu de novo e saiu. Vai e procede tudo de igual modo. E depois a terceira coisa, João 13:27, o que pretende fazer? Fazer depressa. Aí a moça foi lá e se enforcou. Que ela abriu um texto e falou que era para enforcar. No outro que ela devia fazer aquilo. E no terceiro, fazer depressa, ela foi e enforcou. Quer dizer, um texto fora do contexto era um pretexto. Isso é muito perigoso. Então, para quem é a mensagem? Para Israel? Para a igreja? Para o crente do Testamento? Do Velho Testamento? Então, são esses aí os passos para a gente descobrir o ambiente, o autor e a finalidade do livro e o contexto. Um abraço, tchau, tchau.